Olá, meu nome é Solange e é com muita alegria que venho mais uma vez aqui fazer uma palestra virtual neste momento tão difícil que nós estamos passando, que é da pandemia, onde nos traz algumas restrições no sentido de poder estar presencialmente. Então, vamos fazer uma prece no sentido de estarmos conectando com o mundo espiritual e sentindo a energia lá do salão do Céli, onde tantas vezes fomos lá angustiados, precisando de uma palavra, de um aconchego, de uma inspiração de podermos estar tocando a nossa vida. Então vamos, dentro do possível, fechar os nossos olhos, fazer essa conexão, sentindo essa energia dos nossos amigos espirituais que estão nesse momento aqui conosco. Que possamos ser instrumentos afinados dessa grande orquestra, onde possamos tocar a música que embalam os corações daqueles tantos aflitos, daqueles que necessitam de uma coragem, de uma fé, esperança, a certeza de que tudo vai se transformar e melhorar. Que essa energia que vem do alto possam atingir a todos e que nós todos, com essa mesma energia, sejamos um. E assim podemos dar início a essa palestra de hoje. Que assim seja. Que gostoso essa energia, né? Mesmo a gente fazendo de forma virtual, a gente sente isso. E é com muita alegria mesmo que venho aqui conversar com vocês e tratando um tema bem interessante, compreendendo os nossos sentimentos. Pois é, isso nós vamos usar como base lá no capítulo 9 das boas aventuranças. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, que trabalha exatamente a nossa vida emocional, aonde nós lidamos com os nossos chakras do umbigo e o chakra do coração. Do umbigo, porque é o chakras das emoções, e do coração, dos nossos sentimentos. Porque muitas vezes trazemos essas emoções, como raiva, angústia, ódio, ciúmes, muito presente, muito instantâneo. Mas, para chegarmos a esse caminho até o coração, onde brota o amor, a solidariedade, a bondade para conosco mesmo e para com o outro, é um longo caminho. E quando Jesus, lá no Sermão da Montanha, nos falava a nós e a tantos outros, sim, porque nós com certeza estávamos lá, e nós hoje mais do que nunca precisamos ouvir e praticar tudo isso. Porque quando Jesus trazia isso desse sermão lá da montanha, ele trazia a mensagem para com um olhar interno, de como nós nos sentíamos, sem máscaras, o apego. E isso está lá muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Onde Mateus traz essas questões, onde nós éramos muito violentos, usávamos muito a nossa agressividade para com o outro. E Jesus nos traz que precisamos nos colocar no lugar do outro, fazer para o outro aquilo que gostaríamos que o outro fizéssemos para nós. Mas como é difícil isso, né? Quem de nós já não sentiu essa irritação, essa forma de agredir o outro de forma fortuita, né? De quando nós somos violentados, somos machucados, devolvemos com a mesma moeda, com a mesma intensidade. E o Mestre Jesus disse que não, que nós devemos refletir essas nossas emoções melhor, mesmo sendo instantânea, nos afastar um pouquinho dessas emoções e cultivar sentimentos de bondade.
porque ele falava exatamente isto, do afeto, da bondade para conosco mesmo e para com o outro. E quem de nós aqui, nesta ou em outras vidas, nunca foi descortês com alguém? Ninguém, certamente. Eu certamente tenho consciência disso, que já fui muitas vezes, descortês com alguém. E atitudes que ainda hoje repetimos, mesmo tendo consciência. E quem é que fala alto neste momento quando a gente ainda repete? Quando ainda não admitimos que estamos equivocados ou que estamos sendo equivocados para com o outro? São algo que está dentro do nosso coração, muitas vezes, que não reconhecemos isso. E Kardec, lá numa pergunta que ele faz no Livro dos Espíritos, 913, que diz: qual é o pior vício de todos? E aí os amigos espirituais respondem a Kardec que estudem todos os vícios e verão que no fundo todos eles, o egoísmo está entre todos os vícios. Então Jesus dizia que deveríamos reconciliar com o nosso irmão enquanto estávamos na caminhada. Que esse irmão nos faz com que nós sejamos nós mesmos. Porque muitas vezes, quando o inimigo nos diz alguma verdade crua, que dói, é porque nós devemos modificar. Nós devemos nos calar com essa verdade e buscar compreender. Porque quando os inimigos nos dizem aquilo que somos, é porque é o que de fato, quando cala dentro da gente, é porque somos e devemos nos transformar. Então Jesus já nos dizia isso. Reconcilie-te com o teu irmão, porque todos somos irmãos. Porque quando nós formos para o mundo espiritual, através das nossas vibrações e sintonias, nós vamos encontrar esses amigos ou inimigos através das vibrações e pensamentos. Porque nós não vamos mais poder utilizar essas máscaras que hoje nos faz necessário de conviver com a sociedade em que aí está. Lá vamos ser exatamente aquilo que nós somos, verdadeiros, fiéis. Então, quando nós utilizamos alguma palavra agressiva para o outro, é porque nós temos essas palavras, essa agressividade dentro de nós mesmos. Quer ver um exemplo? Quando nós estacionamos o nosso carro no estacionamento do supermercado e sem querer o outro coloca o seu carro próximo à porta do motorista para nós sairmos posteriormente. Nós temos duas atitudes. Ou ficamos com raiva pelo fato de ter impedido de entrar naquele momento, ou buscamos uma outra alternativa. Se nos colocarmos no lugar do outro, não desencadear a raiva ou rancor por aquela atitude, nós vamos nos colocar no lugar do outro, que certamente ele chegou no supermercado apreensivo por uma decorrência qualquer. O filho estava com fome ou alguma outra coisa que estava impedindo dele chegar exatamente naquela atitude. Ou então vamos buscar uma outra alternativa, que é dar a volta no carro e entrar pela outra porta do passageiro e sairmos tranquilamente. Ou seja, nós rompemos, quebramos essa faixa de vibração. Porque muitas vezes, quando nós nos desequilibramos, nós também afetamos o nosso ambiente. Estamos então também desequilibrando toda essa egrégora que está no nosso lado. Trazemos o nosso azedume para fora. Então, atacar alguém com palavras duras
fazendo o outro de vítima, nós também nos tornamos vítimas, porque nós também desacatamos a nós mesmos através de atitudes malvadas. Lembra aquela lição que o pai traz para com o filho de quando ele quer agredir o amiguinho e dá para ele um pote de carvão para ele atingir um lençol branco? Ele joga. E ao perceber que ele também está com as mãos sujas, é porque também nos fomos afetados. Isso faz com que a gente nos remeta a uma reflexão melhor dessas nossas atitudes. Porque Kardec nos ensina, lá no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, a perfeição da moral, que é o nosso caminho, que Jesus traz através do Evangelho o como. Mas Kardec traz essas questões que ele leva ao mundo espiritual, indaga, e o mundo espiritual responde. E é uma questão que diz que qual o meio mais prático e eficaz para melhorar nessa vida e resistir às más tentações? Essas nossas tentações que nós somos praticamente atentados no dia a dia. E o mundo espiritual responde que o sábio da antiguidade já havia dito: conheça-te a ti mesmo. Ou seja, através do conhecimento, que é o método da nossa autotransformação, da nossa transformação moral. O sujeito, quando se conhece, ele muda. E aí Kardec vai ainda mais além. Ele mesmo assim não se conteve e pergunta, compreendendo toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está justamente em cada um se conhecer a si mesmo. Qual o meio de se conseguir isto? E sabe quem responde essa pergunta? É o Santo Agostinho. Que ele tinha uma prática de à noite, antes de dormir, fazer uma reflexão de todas as suas atitudes. O que ele havia feito durante o dia, de bem e de mal. E buscar desse conhecimento, dessa tomada de consciência, de mudar aquilo que afetou. Ou seja, olhar para o nosso autoconhecimento, vigiar para termos uma autotransformação e orai, que quer dizer o nosso autoamor. Porque com esse tripé, que é olhar para nós mesmos, vigiar as nossas atitudes, o nosso comportamento para conosco mesmo e para com o outro, nós vamos fazer essa transformação dessas nossas emoções em sentimentos mais agradáveis. Através do quê? Do autoamor. Através da oração. Através da conexão para com o alto. E há um texto que eu encontrei que ele traz uma questão muito importante que vou trazer aqui. Não é à toa que a palavra calma tem alma dentro dela. Toda alma cheia, inteira, precisa de uma paz verdadeira para permanecer tranquila. Não é à toa que a palavra coração tem a oração dentro dela. Tudo o que nos toca a fundo deve ser respeitado. E não é à toa que o verbo amar tem o mar inteiro dentro dele. É esta calmaria do coração que a oração se agiganta na alma e que nos leva e nos traz o melhor caminho. E tudo a seu tempo. Tudo no momento em que nós possamos trazer essa conexão. E as máximas foram trazidas pelo nosso Mestre Jesus. Está lá no Evangelho todas as formas de nós estarmos conduzindo.
e buscamos sim a serenidade e pedirmos a serenidade necessária para a gente aceitar as coisas que não podemos modificar. E coragem para poder modificar aquelas que nós nos damos conta. E sabedoria para distinguir uma da outra, nos dando através do autoconhecimento, do vigiar os nossos comportamentos e do alto amor, que é a conexão para com o alto. E assim, tendo esta sabedoria, desse entendimento que o nosso Mestre Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos, e nós introduzirmos esse olhar interno que cabe a nós conhecermos essa nossa vida emocional. Cada qual do seu tempo. Vamos aperfeiçoando o dia a dia e fazermos essa reflexão à noite, como Santo Agostinho nos traz com muita exatidão. Então, meus queridos, muita luz, muita compreensão, muita paciência conosco mesmo, porque estamos caminhando todos nessa linda jornada. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa nos ajudar muito nessa caminhada. Um grande abraço e que assim seja.